Eu sou a Júlia Sanches, eu sou atriz, cantora e dançarina, e no espetáculo do Musical da Passarinho eu faço a Rita. E uma sinopse, assim, é uma coisa breve para quem não viu o espetáculo, ou está tendo o primeiro contato agora, e também minha visão sobre, que o Passarinha é a história de uma família, que é a família que compõe a Rita e a Carmen. É mãe e filha que compõe essa família, e que a vida delas é transformada um dia pela visita de uma cantora de ópera. Para mim é simples assim. Só que dentro disso, um milhão de coisas. Mas para mim, resumidamente, é isso. Então vou lá, deixa eu ver se sou eu já tiro isso aqui, cortei. Olá, meu nome é Ananza Macedo, tenho 36 anos, sou atriz e cantora, faz um tempo, deixa pra lá. E a passarinha, ela é tudo isso que a Ju falou, coberto de uma pitada de vamos falar daquilo que falta. Eu acho muito isso. E o que que falta? Não sei se é um lugar para se obter cultura, se falta uma relação mais sadia entre mães e filhas, isso ficou flagrante nessa nossa primeira semana de apresentação. Se é um lugar de criação, se falta pessoas que nos cercam, acessos, uma série de pitadas de falta dentro da relação de uma mãe e filha, que falta nessa família, acho que é um pouco disso que a gente trata. Sei lá se eu me estendi. Vocês acreditam que o espetáculo seja mais um apontamento para o que a gente está enfrentando ou mais um ponto de reflexão? Ponto de reflexão. Ponto de reflexão. Acho porque, sei lá, fala aí, Ju. Por ser muito. O texto mesmo, né? Ele é escrito de uma forma muito. Não aberta, mas são frases muito bonitas, porém com uma pedida para se refletir. Eu acho que o texto e do jeito que a gente faz é um convite à reflexão, porque não é tudo muito mostrado, é tudo muito sugestionado. A plateia tem muito, sempre tem em qualquer espetáculo, mas tem muito nesse específico, muito espaço para a plateia completar ou não completar, mas tem espaço para uma decisão, para uma escolha deles, assim. Não é tudo muito fechadinho, assim. Cada um interpreta ou certas cenas ou certas falas da sua maneira. Não é tipo uma verdade absoluta, tipo, é isso aqui. Não. A gente joga isso e aí você, como público, vai entender da sua forma. É isso, ele edita. É, é muito lançar dizeres. Acho que a Ju falou bem. Eu lanço dizeres, você pesca de acordo com o que. E é tão subjetivo que às vezes tocam pessoas de um jeito que a gente nem imaginava. É, tem alcançado lugares que eu falo, uau, não sei se a gente sabia que ia mexer com tanta coisa. Na pretensão de falar para a criança. E aí, no meio do processo, a gente pensa que talvez não era para tão criança assim. Só pelo bonito, pelo lúdico de como se traz questões que às vezes são muito íntimas. E pela linguagem que vocês estão falando que tem o espetáculo, vocês acreditam que essa linguagem não tão mastigada é uma maneira também de acreditar no potencial da criança, não subestimar a inteligência da criança, como a gente vê em inúmeros espetáculos e também tem na literatura, tem filme? A Uhum. gente poda as crianças, né? É mais fácil de lidar com elas assim. E aí aparece a Rita. E a Rita, ela é espoleta, ela é verborrágica, ela questiona e ela acaba sintetizando dores de uma maneira que é outra, que é voo, que é, a gente pode ser assim também. Uhum. Eu Quer também acho. complementar? Pode falar. Também acho exatamente o que a Nanda falou. E que
apresentado uma forma nova para a criança consumir arte de alguma forma, né? Que é isso que você falou, que é sempre muito mastigado, e aí rola esse convite ao voo de novas formas, assim, porque às vezes as pessoas só gostam de certo formato, de certas coisas, porque nunca foram apresentadas para outro tipo de coisa. Então, às vezes é o que a pessoa conhece e é por isso que ela consome assim. E aí abre uma outra janela e fala, ah, também pode ser assim, que interessante. Por isso que é legal também ter esse contato com uma coisa mais diferente. Para você gosta, pode não gostar também, pode gostar do mastigado, tá tudo certo. Mas de ter a opção, eu acho que isso que é muito importante, que falta muito às crianças, aos adultos também, né? É uma questão que começa criança e ultrapassa sempre é a falta de opção, né? Você não tem como escolher o que você nunca foi apresentado, né? Então, achei poucos. E vocês já tiveram algum feedback que marcou vocês? Já. A gente recebeu 2 escolas, e a primeira que eu vou falar foi uma escola que ela tem acessibilidade, então ela é uma escola que tem surdos. E assim, a gente teve um medo danado das libras, né? Porque é uma maneira de um público se comunicar. E é um público novo, porque eles nunca tiveram alguma atividade nesse sentido. E ver as crianças querendo se comunicar com a gente de um jeito criança, de pular em cima, de falar oi, e que legal. Eu fiz do lado do fone. Que legal, e vamos lá. E me obrigou a fazer assim, ó, acho que eu preciso aprender mais Libras, cara. Porque vai vir mais gente querendo trocar ideia comigo. Então eu tenho que ter mais vocabulário, porque eu tô pobre. Tô bem pobre de comunicação. E a outra, eu sou professora numa escola, e a escola foi para lá. E ouvi eles tentarem me explicar, porque a grande paranoia da educação agora é parou-se 2 anos, e antes disso já era um estado de defasagem, e agora a gente recebeu essas crianças, e não necessariamente elas têm uma culpa. Não interessa quem é o responsável. A gente tem que dar uma solução para isso. E perceber que eu tento trabalhar o ensino de arte como se elas pudessem entender o mundo com outra sensibilidade e argumentar com isso coisas. E ver eles tentando argumentar do jeito deles. Valeu. Gente, tem uma moto passando. Pode passar. Tá? Eu fiquei pensando assim, e teve esse dia que a Nanda falou que foi muito marcante. Mesmo, mesmo, mesmo. E aí, o Jorge foi lá fora, o Jorge é nosso intérprete de Libras, né? E aí ele foi lá fora, ele tava com a gente esse dia e ele ajudou muito a gente, mas deu muita vontade dele não ajudar, porque as crianças começaram a falar em Libras, e aí a gente sabe certas coisas, mas, né, vinham mais coisas do que a gente sabe. E aí a gente ficava assim, eu ficava, meu Deus do céu, o Jorge traduz. Aí as crianças assim, ó, Jorge, pra mim, eu quero falar. Aí ele traduzia tudo, nossa, foi muito engraçado. E foi muito emocionante também. Acho que isso das crianças, e eu acho que de dentro, assim, tipo, sei lá, minha prima falou coisas muito bonitas e tal, e de acompanhar esse processo nosso também, né? Tipo, porque a peça ela fala de teatro, ela fala do sonho da menina, entre vários dos assuntos, ela fala muito do sonho da menina de ir para o teatro, porque na cidade dela não tem teatro, não tem nada. E desse sonho, dessa coisa, e que a gente sente muito, e que a gente começou a fazer o que a gente faz por causa do sonho. Aí depois foi para a realidade, e aí várias coisas, mas tipo, estamos realizando o sonho. E ver essas pessoas que acompanharam o sonho desde quando a gente era criança, era menina, mexeu muito com ela. Ela falou, nossa, muito
uma brisa, assim, tipo, ter visto a vida real e ter visto a personagem também querendo isso que você quis, enfim. E aí eu acho que foi muito interessante, assim, eu falei, caraca, é muito metalinguístico, entendeu? É igual, sei lá. Não sei, mas a metalinguagem é um negócio muito louco. E com artista, né, falando de arte, igual, sei lá, um texto jornalístico falando de ser jornalista, deve ser uma É, viagem. E aí é um pouco isso, assim. E o projeto em si, ele tem a pretensão, já tem essa facilidade, algo em andamento, de proporcionar estar em cartaz em cidades que vocês terão que improvisar ali porque não existe teatro? tem. Nosso Eu amo diretor, a cabecinha. ele não para de ter ideia, que eu não acho que é só maluca. Eu acho que é também tapa-buraco. Ele é de Luz, que é uma cidade, que é Luz em Minas Gerais. É isso. Que ninguém conhece, que você tem que buscar em Uberaba, que também é interior, alguma solução para resolver problemas. Também não tinha teatro. E aí a ideia dele é navegar por isso. Onde que a gente vai chegar? A gente vai e colocar as pessoas num estado de encantamento, que a gente assistir, perceber o que a gente está fazendo. A gente tem se obrigado a assistir porque tem que prestar atenção no que você está fazendo de Libras, porque tem toda uma problemática em cena. E aí a gente percebe que a gente está invadindo espaços e encantando pessoas. Que aí entra nesse estado de encantamento. Que é isso, quando a gente vai em busca desse sonho, ele parece tão longe, e aí, de repente, a gente vai para um quintal. Tem essa ideia, assim. Como que a gente se adapta a isso? Vai ser uma. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Tem essa pretensão, esse sonho dele. E é isso. E é logo mais, hein? Não sei, não pode falar muito, né? Não sabemos. Surpresa. Mas Jogou existe no ar. a. É. De alguma forma, vocês acham que por estarem também online em cartaz, de alguma forma, entre aspas, muito em aspas, é democratizado o teatro nesse sentido? Que vocês atingem pessoas que não poderão estar aqui em São Paulo assistindo vocês? Sim. Que é uma coisa que se inaugurou com a pandemia, né? Tipo, não existia o conceito teatro online, transmissão. Deve ter, mas enfim. É igual o Zoom, que é uma coisa que as pessoas fazem. Mas sei lá, para uma reunião específica, mas não é um hábito. Hoje em dia, você quer falar com um amigo, às vezes fala, eu não sei, não posso ir até a sua casa, não sei o que, mas queria falar com você, vamos fazer um Zoom, vamos fazer uma videochamada, tipo, é normal. E isso para o teatro foi incrível, porque tirando o eixo Rio-São Paulo, é muito. Mesmo no eixo Rio-São Paulo, podia ter muito mais teatro, muito mais peça, muito mais democratizado, podia ser gratuito, enfim, né? Políticas públicas precisam ser melhoradas também em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas fora desses dois polos, o restante do Brasil, que é a maioria do Brasil, sente muita falta disso. Eu percebo assim, em outros trabalhos que eu já fiz, muitas mensagens falando, quando que vocês vêm para minha cidade? Quando vocês vêm para o meu estado? E aí a gente respondendo, é muito difícil, mas a gente tem muita vontade de fazer turnê, enfim, sempre. Então eu acho que com o online, um pouco disso é cessado, né? Porque nunca vai ser igual a experiência do presencial, mas pelo menos a pessoa tem um contato sim com aquilo de alguma forma, estando na cidade que ela quer estiver, assim. Então eu acredito que de certa forma sim, seja democratizar um pouco. Eu concordo plenamente. Muito bem. Assina embaixo. Bom, outra pergunta que eu queria fazer para vocês é: a peça em si tem uma questão muito social, muito forte. Mesmo vocês sendo atuantes nessa questão social, por já estarem em cartaz e tendo esse trabalho disponibilizado, o sentimento de impotência, ele permanece? Ou vocês acham que já é
um começo que vocês estão fazendo, já é ali algo atuante e que faz amortecer esse sentimento por um momento de impotência? Olha, você sabe que eu respondi esses dias para alguém que eu estava discordando de alguma coisa, mas eu sabia que o meu pensamento era muito impossível. E aí sabe quando você joga a toalha e diz, eu ainda vou mudar o mundo. Mas eu também sou um pouco ponderada comigo e não acabo não me cobrando tanto, porque eu disse que eu sou professora e é no estado. E eu trabalho num lugar que eu não sei se você conhece, chama Cidade Tiradentes, aqui em São Paulo, que é extremo leste. E, por exemplo, eu estou numa situação, retorno da pandemia, e eu tenho 40 alunos na sala de aula. Hoje eu dei 8 aulas com 7 turmas, conteúdos distintos. E a gente se pegou conversando, eu e minhas colegas, de como a aula se transformou em 45 minutos, porque a gente entende que nosso governante ele não estava na sala de aula do Estado, então para ele é muito difícil entender uma série de questões, mas o quanto que a gente tem buscado fazer desses 45 minutos os 45 minutos da sua vida. E tá legal pra caramba. E dói a gente entender que é R$12,65 a nossa hora. Dói entender que, ok, mas se eu for embora, quem vai ver? Quem tem essa disposição? Porque tá difícil mesmo. Então vamos embora. Vamos embora, é com um sorrisão. Tô no sorriso do fim do dia, tentando. Não é a maior chave do momento, mas também eu tento me cobrar um pouco menos. Porque eu me sinto real fazendo alguma coisa. E o teatro ele vira... Quando eu entro para fazer teatro, eu entro não para ser atriz. Eu tinha uma visão muito... Não sei se a minha visão era deturpada ou era realista demais para a condição que eu vivia. Eu que me formei em 2007. Eu não tinha mercado. Então, me restava ser professora. E para mim estava tranquilo. As vagas eram poucas e eu não sou competitiva. E aí eu não dou conta. Eu vou para trás, eu falo tchau. E aí, eu cada vez que voltava para o palco, eu achava que era a última vez. E aí hoje, vendo ter trabalho, sabe? Vendo a coisa acontecer, virar de outra forma, eu falo, olha, talvez devagarinho a gente consegue até em coletivo mudar o mundo. É só ter um pouquinho de mais paz. Mas isso só veio agora, tá? Depois de seus 30 e lá vai. Era mais ansiosa, enfim. O mundo. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, Karnak. O mundo tem muita gente, mas por que você me trata mal se eu te trato bem? Sabe? É o cerne da questão. E é isso. É entender que o jogo é lindo. E que bom fazer teatro e entregar um pedacinho das coisas para as pessoas. É muito bom. Muito bom estar com a Ju. A Ju é da hora. Ela é legal. Ela é legal. Ela conversa comigo. Ela me acalma no banheiro. É o jeito dela. É o jeito que dá. É bom demais. Entregar um pouquinho para o público, ver cada choro. Tinha muita gente chorando, muita mulher chorando, muito feminina essa peça. Ver cada abraço. Eu ganhei presentinho da sua mãe, Ju. A gente é amiga de Instagram. É uma delícia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente muda um pouquinho as coisas. É bom. Falei demais, desculpa. Imagina. Ai, do sentimento de impotência. É.
Tira muito. Eu nunca. Acho que não tem esse sentimento de potência, porque o teatro é a potência. Então, tipo, a gente conhece a maior de todas. Eu bato da mesma tecla, eu acho, de conhecer, de permitir que mais pessoas conheçam essa potência. Que o que a gente faz, claro, questões separadas de nós sermos duas mulheres negras em cena, de ser uma peça que fala muito sobre o feminino, sobre elas duas comporem uma família, não precisar do grande homem provedor, e da questão das libras também, é de possibilitar que mais pessoas que talvez na sociedade sejam colocadas para baixo ou ditas que existe um limite para elas, porque daqui não vai, porque você é assim e não tem como mudar, então já que você é assim, você vai fazer isso, porque é assim que pessoas como você acontece mesmo, e é isso. De mostrar essa potência do teatro. Então, sim, e sempre, sempre. E eu acho que esse sentimento existe ainda menos nessa por essas características que eu falei. Do público também poder se reconhecer mais, um público diferente que socialmente não se reconheceria com tanta facilidade assim. Lidar com o público infantil num espetáculo leva vocês a um outro nível de técnica, no sentido de ter que estar mais atenta, ter que estar mais atenta a improviso, ter que estar mais concentrada por conta da interferência de alguém. Como que é essa rotina de vocês no palco? Sim, bastante. Acho que mais concentração e mais. Não é apego, mas mais domínio sobre o personagem em si. Que eu acho que vai junto com a concentração. Porque se tiver que improvisar alguma coisa, tudo dentro do personagem. Então você não pode deixar a peteca cair nunca e esquecer a história que você está contando. Não dá para dar uma viajada. E também é muito louco isso no nosso trabalho. Não dá para, vou ali no canto mexer no WhatsApp. E tipo, tá tudo bem. Vou me distrair, tá tudo bem. Tipo, não tá tudo bem. Então eu acho que é essa concentração, mas mais essa. Não é domínio a palavra. De estar dentro, assim, sabe? Realmente presente, pode ser presente. De estar mais presente ali. Acho que presente resume tudo. Tanto a gente, personagem, tipo, presente no momento da cena e presente para ouvir, né? O que está acontecendo, para entender se é interferência, qual é a interferência, o que, né, está acontecendo. Às vezes é muito positivo, às vezes é a reação deles mesmo, porque tem essa liberdade muito maior das crianças com o corpo, com a voz, com tudo, às vezes eles estão amando. E eles vão falar que eles estão amando. Vão falar. Tem a pergunta na peça, mãe, por que a gente vive e se vai morrer? Aí uma criança falou assim, verdade. Por quê? E é isso. Às vezes falam assim, nossa, fala junto. A gente tem uma parte que eu interajo, que eu falo assim, que eu tô brincando com o personagem do Harry, com o Miguel. E aí eu falo assim, gente, levo ele ou não no teatro? Aí todo mundo, as crianças, leva! E aí quando a gente fez a sessão que não tinha tanta criança, era tipo, leva. Aí eu, gente, e aí? Leva! Ok. Então, de entender esse jogo da plateia também. Então, acho que essa é a diferença, de estar mais presente, né? Porque tem sempre a presente, né? Aí, se você estiver na brisa, aí não vai dar. As crianças, elas estão disponíveis, né? Quase que o tempo inteiro. Então, você tem que estar atento. Atenta. É sempre alerta, sabe? É quase um jogo de alerta. Peguei. Tem hora que cabe, tem hora que não cabe. Então, vamos, segue. Mas eles estão lá. A gente está entendendo que mais dia, menos dia, uma criança vai subir no palco, porque elas já vão correndo atrás da flor. Elas já querem entender o que está acontecendo. Então, ok. Atento. Bom, uma última pergunta é: quando vocês sobem ali no palco, prestes a começar o espetáculo, vocês resgatam a criança de vocês ou é necessário um distanciamento, um equilíbrio emocional para vocês não se envolverem tanto com justamente esse contato muito forte, que é a revisita à criança que vocês foram?
Ah, eu sou da segunda. Eu sou do distanciamento, porque depois eu quero sentar e comer um hambúrguer e ser feliz e dormir. Mas mais que isso, eu acho que assim, quanto mais próximo, mais eu gosto de separar. Se não fosse tão próximo, eu não teria essa necessidade. Mas parece muito com a minha vida. Principalmente a relação entre mãe e filha, que para mim é uma coisa muito forte, porque minha família é minha mãe, basicamente. Então, tipo, eu moro com minha mãe, enfim. E tem várias coisas que a Carmen fala que parece que é minha mãe. Eu já falei isso. No ensaio, às vezes, tipo, eu olhava e falava, meu Deus, já ouvi isso. E aí é minha mãe. Então, por conta de ser próximo, eu gosto de separar, neste trabalho especificamente. Então, a Rita é a Rita, vivências da Rita, Carmen é Carmen, por na minha vida ser muito parecido. Acho que se não fosse, já teve trabalhos que não foi, e eu não sinto essa necessidade tão grande de tipo, não! E aí, acho que é por aí. Embora pareça que a gente está na entrega uau, e não é que não esteja na entrega uau, mas é que se a gente não mantém um distanciamento, a gente pode ser muita gente. E hoje eu estou fazendo a Dona Carmen. Amanhã, quem sabe a psicopata que eu posso ser, entende? E aí eu tenho que imprimir uma distância, porque pode ser muito complexo para a cabeça separar depois. Então é estudo, é treino. Eu vou jogar com os outros jogadores que estão lá comigo para jogar e vai ser de verdade. Esse jogo vai ser o mais legal possível. Mas é um jogo, daqui a pouco acaba e a gente vai para casa. Porque é isso, pode misturar. E aí a gente brinca que eu quero comer um dog depois, mas é, entenda que o processo pode ser leve como a passarinha e pode ser denso e você não ter coragem de comer um dog. Então é complicado nesse sentido. Gente, adorei, adorei mesmo. Muito obrigado pela entrevista, mais uma vez por terem cedido o tempo de vocês.